Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre o capital e o trabalho. A junção que existe e a interdependência que tem entre um e o outro. Como o capital necessita do trabalho e o trabalho necessita do capital. Anderson, explica isso melhor para a gente. Todos sabemos que no mundo atual existe a necessidade de capital e existe a necessidade de trabalho. Mas quem veio primeiro? O capital ou o trabalho? Na verdade, quem veio primeiro foi o trabalho, porque foi através do trabalho não pago, do início das sociedades, do início do nosso movimento enquanto seres humanos pensantes, que foi e que deu origem à manufatura, que deu origem ao artesanato, que deu origem a uma série de coisas que depois foi convertida em capital. Ocorre que ao longo do crescimento da humanidade houve uma inversão desses valores e o capital passou a estar na frente do trabalho. E por que isso aconteceu? Porque no passado nós éramos dominados e dominávamos através da força. Hoje nós dominamos e somos dominados através do dinheiro, através do capital, através daquilo que hoje é a matéria-prima mais importante do mundo, que é o dinheiro. Pensando dessa forma e entendendo isso, a humanidade começou a colocar o trabalho à mercê do capital. E de uma maneira que isso, quando feito de forma harmônica e positiva, produziu resultados extraordinários para a humanidade. Permitiu que todas as pessoas que tivessem boas ideias, que tivessem bons planos de negócio, conseguissem investidores e pessoas interessadas em colocar dinheiro em suas ideias, transformar coisas que não existiam. Henry Ford, por exemplo, que é uma das pessoas muito citadas por Napoleão Hill, pensou e planejou a possibilidade de construir veículos a preços populares para toda e qualquer pessoa que tivesse interesse em comprar um carro. E conseguiu. E colocou isso em prática. E através de capital de terceiros, através de investimentos, ele conseguiu transformar o seu sonho em realidade. Outros exemplos existem e eu poderia ficar aqui horas e horas falando. Mas o que interessa é você entender e respeitar a dinâmica que existe entre o capital e o trabalho. A partir do momento que você começa a dominar a tua vida, a partir do momento que você entende e acredita que todos os resultados da tua vida dependem das tuas atitudes, da maneira com que você lida com o dinheiro, da forma com que você se relaciona com as pessoas, da percepção que você tem do conhecimento, da iniciativa, da liderança e de tudo que é necessário para que você alcance o sucesso, você também descobre e você também entende como é importante você lidar bem e de forma duradoura entre o capital e o trabalho. Porque hoje você pode ser empregado, mas amanhã você pode ser um empregador. E essa diferença que existe no mercado, muitas vezes, não é tratada de forma harmônica. Sabe por quê? Porque existe uma rivalidade. Existe um movimento que foi criado em algum momento, de alguma forma, em que o capital passou a ser inimigo do trabalho. O trabalhador, o empregado, ele de certa forma passou a ser inimigo do seu patrão. Ele passou a querer mais aumentos, mais mordomias, mais benefícios, enquanto o patrão passou a querer pagar salários mais baixos, dar menos benefícios e menos mordomia. E por que isso aconteceu? Porque houve uma falha de comunicação e houve uma falha no relacionamento entre o capital e o trabalho. E essa falha ocorreu pela ganância, essa falha ocorreu pela forma que o ser humano lida com o dinheiro e com o poder. Foi agindo de maneira inescrupulosa que muitos empresários acabaram sufocando e matando o comportamento laboral dos trabalhadores, que gerou dos sindicatos e da opinião pública, muitas vezes, revolta e comportamentos contrários ao empresário. Mas se você olhar uma empresa que funciona de maneira correta e que respeita os seus funcionários e tem diálogo
e tem distribuição de lucros e tem um movimento positivo dentro do relacionamento laboral, sabe o que acontece com essa empresa? Ela é uma empresa vencedora, lucrativa. É uma empresa onde os funcionários adoram trabalhar na empresa, onde o patrão adora os empregados, adora o relacionamento, adora a maneira e a dinâmica com que a empresa se desenvolve. Hoje temos, inclusive, o Great Place to Work, que é um certificado que, na realidade, ele é votado pelos empregados que elegem as melhores empresas do mundo para trabalhar. Isso não foi feito à toa, isso foi feito em razão desse movimento disruptivo que existia e uma forma de contribuir com o bem-estar e a harmonia entre o patrão e o empregado. A partir de iniciativas como essa, do Great Place to Work, as pessoas se deram conta que faltava harmonia, que era importante criar um ambiente de trabalho, mas que isso não era uma tarefa só do empregado ou só do empregador, que era necessário haver uma comunhão entre ambas as partes para que fosse possível produzir, através do resultado positivo da empresa, esse tipo de ambiente, esse tipo de harmonia, esse tipo de distribuição de dividendos que faz tão felizes as pessoas que contribuem e trabalham por um objetivo comum. Eu te aguardo no próximo episódio.